Olá, amigos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas terapêuticas, a apometria, a TVP, a captação psíquica, visando dar uma noção mais clara das aplicações dessas técnicas, da sua importância, da sua abrangência, do seu alcance e também sobre os resultados que temos obtido ao longo desses 40 anos. Então, diremos em primeiro lugar que essas técnicas, todas elas são eficientes dentro da sua especificação. A apometria foi a técnica desenvolvida pelo Dr. Lacerda, iniciada e desenvolvida até certo ponto por ele, é adequadíssima para os trabalhos em centros espíritas, grupos espíritas ou espiritualistas, em grupos de socorro, enfim, que queiram usar a apometria, porque de repente não é um grupo espiritualista, mas trabalha com espiritualismo. Então pode desejar aplicar um recurso terapêutico de auxílio aos componentes do seu grupo ou a pessoas que desejem ser atendidas, porque muitas vezes existem grupos de oração que desejam também trabalhar usando esses conhecimentos. E conhecimento está disponível no universo para ser utilizado. Conhecimento não é propriedade de ninguém, é propriedade de todos nós. É lógico e claro que alguns grupos detêm alguns conhecimentos que eles exigem exclusividades, mas na verdade, cedo ou tarde, eles terão que liberar esses conhecimentos, porque outras pessoas também vão descobrindo as mesmas coisas e o conhecimento então se dissemina e se vulgariza por toda a humanidade. Então a apometria é utilizada nas casas espíritas ou espiritualistas ou grupos, e ela é aplicada sempre por médiuns e esclarecedores ou doutrinadores, se quisermos usar, ou terapeutas, porque sempre seja um doutrinador esclarecedor, ele é um terapeuta do psiquismo e um terapeuta do espírito, porque o psiquismo é inerente ao espírito, então é até um tanto redundante falar, tratar o espírito e tratar o psiquismo é tratar a mesma coisa, tratar a mente é a mesma coisa. Então, a apometria, o ideal da aplicação dela, porque é um trabalho de pronto-socorro, a apometria foi criada e destinada para aplicação gratuita nos centros espíritas, nas casas espíritas. Então, para auxílio às pessoas que não podem dar sua contraparte de retribuição pelo trabalho realizado, então as casas espíritas ou as pessoas que desejam exercitar seu espírito de doação, de fraternidade, de cooperação, de contribuição, com o tanto que recebe de amparo da espiritualidade, e quando eu falo espiritualidade, eu estendo isso aos santos, a Jesus, a Deus, aos espíritos, aos guias espirituais, enfim, todo aquele amparo que vem do lado oculto e que nos é ofertado sempre gratuitamente. Então é uma forma de retribuirmos esse auxílio que sempre pedimos e sempre recebemos em maior ou menor quantidade, através então dessa técnica terapêutica, que visa então estimular a pessoa ao exercício da fraternidade, da cooperação, da doação, do desprendimento das coisas. Além de, evidentemente, um centro espírita um grupo é sempre uma comunidade pequena ou grande, onde se exercita também o aspecto social, se faz amizades, se amplia na condição de médium ou de esclarecedor, de evangelizador, se amplia o círculo de simpatias, de amizade, enfim, melhora evidentemente o conceito da pessoa, toda pessoa que busca um exercício de religiosidade e cooperação sempre será visto com melhores olhos e terá um amparo da espiritualidade, um amparo maior, porque ele estará em sintonia com as forças superiores da vida. Então, evidentemente, se você está sintonizado com forças inferiores, a possibilidade de você adoecer ou você ter problemas é muito maior do que se estamos em sintonia com as forças superiores, sem dúvida nenhuma. Então, a apometria se faz os atendimentos
de pronto-socorro em duplas ou de outras maneiras também pode se fazer dentro das casas dos grupos de atendimento. Eu sugiro sempre a dupla porque é a maneira mais fácil de você observar o fenômeno que acontece, é a maneira mais fácil de você entrar em contato com o comunicante, seja espírito, personalidade múltipla, é onde você mais aprende com a experiência alheia, com os erros dos outros, porque o espírito, a personalidade vem falar das consequências dos seus erros, ou seja, das consequências das suas atitudes, as consequências das suas escolhas, das suas más escolhas, enfim, todas as suas ações e os resultados delas. Então, é uma oportunidade excelente de aprendizado, de produzir benefícios, de produzir harmonização, de produzir esperança, além de você se familiarizar com o contato com a espiritualidade, preparando um futuro que para muitos é muito doloroso, muito difícil, que é a enfrentar o fenômeno morte, seja de familiares, de amigos ou próprio, é sempre complicado, mas o espiritualista, aquele que lida com os espíritos, que conversa com os espíritos, vai se familiarizando com isto, então, e tendo maior tranquilidade, maior esperança e confiança no transcorrer da sua vida, porque ele sabe que a vida continua, muitas vezes sem grandes mudanças, ao sair do plano físico, e depois existe o retorno, as famílias continuam famílias, os que se gostam continuam se gostando e caminhando juntos ao longo do processo evolutivo, que nós não sabemos quantos milênios teremos pela frente ainda vivenciando esse processo de encarnação. Então a apometria é uma excelente técnica terapêutica para esse aprendizado. Passando para falar um pouco de TVP, que é uma técnica terapêutica de acesso às memórias de passado, que visa libertar a pessoa de traumas, das consequências principalmente, de traumas ocorridos no passado. Então, através do TVP, nós acessamos essas memórias e podemos libertar a pessoa de uma infinidade de problemas, de sintomas, reprogramar uma caminhada evolutiva, liberando também conteúdos positivos, colocando a pessoa numa sintonia mais positiva com a vida, porque também esclarece muito e dá a ideia bastante clara do processo das vidas sucessivas, da reencarnação, e nos mostra que erros cometidos às vezes há centenas de anos atrás podem nos estar causando problemas ainda hoje e causam. Então, na medida em que nós, através de uma sessão de TVP, podemos mostrar isso ao paciente, ou o paciente pode perceber isso, sem dúvida nenhuma, ele procura fazer as devidas correções na sua vida, na sua caminhada, visando um futuro mais tranquilo, mais saudável, mais harmonioso e mais feliz. Porque é evidente que se existem leis divinas que determinam a nossa caminhada, e todos sabemos que existem. Então, mesmo aqueles que dizem eu não acredito em Deus, para descrer de uma coisa, para negar alguma coisa, essa coisa tem que existir, porque eu não posso negar o que não existe. Não há motivo de preocupação, de negação, porque não existe. Se eu nego é porque existe. Eu não aceito, não quero, nego, não acredito, mas existe. Além do mais, quando Deus fez o universo, criou as humanidades, semeou esse universo de planetas e estrelas, e não pediu a nossa opinião. Ele simplesmente fez da forma que entendeu melhor. Então o fato de eu desacreditar de alguma coisa, ou querer mudar, que Deus mude coisas na minha vida que estão dentro das leis, é um tanto difícil. Então, se eu tenho, por exemplo, uma consequência de uma má atitude no passado, a consequência está dentro da lei. Agora, eu posso amenizar a dor, o sofrimento causado por essa consequência. Se eu, no passado, andei pelos caminhos errados e agora tenho dificuldade de acertar o passo, eu posso rever o meu passado através de uma regressão de memória e, com esse conhecimento, vendo onde eu pisei no passado, que estão gerando problemas agora,
posso dar uma redirecionada na minha vida ou tomar mais cuidados com hábitos ou tendências ou vícios que eu possa ter agregado à minha consciência no passado. Então, aí a importância da TVP, valiosíssima. Eu trabalhei, aliás, com todas as técnicas com as duas que eu já falei, com a que eu vou falar ainda, que é a captação psíquica. Todas são eficientes. Claro que não existe técnica que não tenha a sua limitação, né? Todas têm, eu vou dizer depois, já vou dizer agora, inclusive, que a própria captação, por exemplo, se a pessoa chegar infartada aqui, eu não posso atender com captação. Eu posso atender, mas não o problema do físico dele. Se chegar uma pessoa aqui com dor de dente, eu não posso atender. Eu posso atender a uma possível causa lá, passada, mas a dor em si agora, o problema do seu dente tem que ir para o cirurgião dentista. Então, são os limites que cada técnica tem. Agora, se você for lá no psiquiatra e o problema é de uma obsessão, que é uma memória de passado que está aflorando, é um sentimento, ele tem como tratar isso e ele pode bloquear através do medicamento, mas ele não pode curar, porque ele não mexeu na causa, ele vai mexer no efeito. Rever o passado da pessoa, os traumas pesados do passado, é rever o que já está afetando o psiquismo da pessoa. Então disse Jesus no seu Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu tenho um trauma pesado do passado que está afetando o meu psiquismo, se eu conhecer a causa, se eu souber o que é, eu vou procurar fazer o tratamento adequado. Se eu não conhecer, eu vou ficar aventando hipóteses e fazendo os tratamentos mais errados, porque eu posso estar tentando tratar com um tipo de medicamento ou com um medicamento um problema que não cura com medicamento. Então, aí já estou afetando não só o psiquismo, o bolso também, que eu vou estar gastando dinheiro à toa. Então, se eu tomar conhecimento, por que eu estou sofrendo? Eu estou inconformado, achando que Deus está me castigando, que eu sou um azarado. E aí eu verifico no passado e vejo os erros que eu cometi. Eu vou ter um outro entendimento sobre esses erros, vou dar um outro significado, e meu psiquismo vai se acalmar em vez de ficar afetado. Então, o efeito é muito ao contrário. Quem fala essas coisas são os negadores da reencarnação, aqueles que temem olhar para o próprio passado muitas vezes, porque é um passado vergonhoso, um passado traumático, amedrontador, e isso pode causar essas negações. Mas não que o fato de você olhar para alguma coisa que você fez, e muitas vezes fez de livre e espontânea vontade, e escolheu fazer, isso vai perturbar mais você. Ao contrário, você vai olhar para os erros do passado e dizer: bom, agora eu já tenho inteligência suficiente, já tenho bom senso suficiente para não fazer mais essas bobagens, para não causar os problemas que eu estou tendo agora. A captação psíquica, ela se torna, de certa forma, uma síntese da apometria, da TVP, porque ela acessa aspectos que, inclusive, essas duas podem tratar, e mais os que essas duas técnicas não podem tratar, porque através da captação psíquica nós podemos acessar conteúdos negados pela consciência. Quando eu falo de um conteúdo negado pela consciência, por exemplo, existe um trauma no meu psiquismo, um erro do passado, que se viesse à tona na consciência atual, no meu nível de compreensão atual, de entendimento atual, de religiosidade atual, de proposta de vida atual, da ética que eu consigo vivenciar agora, da moral que eu já consigo vivenciar, eu olhasse para aquele erro, me causaria vergonha, ou me causaria sofrimento, culpa. Então, são mecanismos de defesa da consciência. Então, através da apometria da TVP, dificilmente eu poderia acessar um conteúdo desse. Já com a captação psíquica, eu acesso com tranquilidade, porque quem vai acessar é o sensitivo, que é preparado para isso, estudou o assunto, sabe como fazer, e o terapeuta condutor, que vai saber como conduzir essa investigação, esse acesso,
o tratamento e o encaminhamento disso e mais a orientação para o paciente. Então, eu consigo ultrapassar todas as barreiras que existam, porque sem considerar a barreira que a TVP, por exemplo, não passa, que é estado de coma, que a apometria não ultrapassa, como às vezes são conteúdos de memória, porque a apometria é mais adequada para tratar questões de espíritos ou até mesmo de algumas personalidades múltiplas, mas questões de memórias da existência atual, por exemplo, não trata. A TVP já trata. Então, e na captação eu posso ver a causa geradora daquela conduta, por que a pessoa vem se comportando daquela maneira agora e causando mais problema do que já tem. Então, muitas vezes essas causas você tem que acessar através de uma técnica que te mostre causa e efeito, e que os elementos envolvidos nessa história, que são as personalidades múltiplas, não sofram nenhum impedimento para que aquilo seja revelado, para que aquilo seja compreendido. Então, só a captação psíquica consegue esse resultado até e principalmente pelo preparo que o terapeuta e a sensitiva devem ter, que invariavelmente são bem diferentes da TVP e da apometria.